Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino. E se você quiser, compartilhe com alguém e ative o sino para receber futuras notificações, beleza? A palavra de Deus diz que se nós não voltarmos, não nos tornarmos como crianças, de maneira alguma herdaremos o reino dos céus. E eu fiquei pensando e meditando sobre essa questão, e eu comecei a observar como é que são as crianças, principalmente em relação aos seus pais, né? E a criança, ela tem algumas qualidades, né? E eu lembro aí daquele cântico que diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és e tal. Mas aí mais para frente no hino ele diz assim: mas às vezes sou levado, me dá vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu acho interessante porque isso contextualiza bem, porque a criança, quando ela é pequena, ela é dependente dos seus pais. E automaticamente, muitas vezes, ela tem o seu pai, principalmente o pai, né, a figura paterna, como um herói, como o seu herói. E ela, presta atenção na criança, ela fala, dependendo da criança, ela fala pelos cotovelos, ela quer falar, ela quer ser ouvida, ela quer estar junto, ela quer estar perto, ela quer chamar atenção, ela quer estar com o pai pelo simples prazer de estar com ele, né? Ela quer estar perto. Quantas vezes você vê o pai, né, fazendo algo, lavando o carro, limpando alguma coisa, pegando uma ferramenta, e ele quer fazer a mesma coisa, quer copiar, quer realmente ser parecido, coloca a roupa da mãe, a roupa do pai, para poder ter ser o mais parecido possível com o seu pai, enquanto tem essa beleza de ser criança, né? Mas aí vem a fase da pré-adolescência, adolescência, até se tornar um jovem. E via de regra, ele se torna independente, como diz o cântico. E aí toda aquela inocência, ela se perde, e agora já não quer estar mais junto, já não quer estar mais muito perto, já quer uma certa distância, se isola, né? Porque agora é dono do seu nariz, é independente, afinal de contas, né? E essa coisa de estar perto do pai é uma coisa meio brega, meio ultrapassada, e não tem mais esse prazer. Então é uma coisa para nós meditarmos. Se Jesus Cristo diz assim: se vós não vos tornardes como crianças, de maneira alguma herdareis o reino dos céus, ele está falando exatamente dessas coisas. Perceba que muitas vezes nós nos sentimos e achamos que somos independentes, e aí falamos pouco com Deus, temos pouco tempo para estar com Ele, nós estamos ocupados com as nossas coisas. Estar em sua presença, por estar simplesmente, já não é tão prazeroso assim. Afinal de contas, somos adultos, crescemos, somos donos dos nossos narizes. Essa coisa de falar, de se abrir, de se expor para o seu pai, de chamar a sua atenção, já não é mais necessário. Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço. E aí eu só recorro a Deus naqueles momentos de aperto, né? Como muitos adultos fazem. É independente do pai, mas quando tem algum problema financeiro, algum problema de conserto, alguma coisa parecida, aí sim, lembra que o pai existe e vai atrás dele. Não que isso seja uma regra, mas basicamente por nós vivermos uma vida adulta, não é, muitas vezes nem é por mal que agimos assim, mas nós acabamos agindo assim com Deus, que é a nossa própria vida. Então nós teríamos que meditar. E aí eu fico pensando numa ilustração que eu já contei na igreja, que fala que os pastores de Belém, eles contam que quando uma ovelha ela começa a ficar desgarrada, ela começa a ficar rebelde, ela começa a se distanciar das outras ovelhas, começa a criar seus próprios caminhos, e constantemente o
pastor ele tem que ir atrás delas para poder trazê-las de volta para o rebanho, e sempre fica essa situação. O pastor faz chorando, mas ele pega as patas dela, quebra e coloca ela nas costas. Então ali ela se torna totalmente dependente do pastor, porque para onde o pastor for, o pastor tem que carregar ela, até que ela possa se recuperar. Mas o interessante é que, não sei se por medo ou por instinto, o que acontece é que depois desse processo e ela se recupera, ela não consegue mais viver longe do seu pastor. Ela não consegue mais ficar longe da presença do seu pastor, porque ela aprendeu a ser totalmente dependente dele. Será que Deus não está precisando quebrar as nossas pernas? Será que Deus não está precisando? E as nossas pernas, no caso, seriam o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa presunção de acharmos que somos independentes, que somos certos, que somos justos, que somos. Mas a Bíblia não é sobre mim. João disse assim: é necessário que eu diminua e Ele cresça, para que Ele seja Senhor. Isaías 40, verso 11 diz assim que apacentarei as ovelhas e as tomarei no meu regaço, colocarei junto do meu peito e as guiarei mansamente. Salmo 23 diz que Ele guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. A ovelha ela tem que ter essa capacidade de ser obediente, e quando ela se torna rebelde, talvez o processo seja necessário. Então, eu e você temos que meditar. Temos sido como crianças? Temos falado absurdamente com Deus? Temos tido o prazer de estar com Ele e estar em sua presença? Temos tido a alegria de poder desfrutar da sua paternidade para conosco? Temos prazer de estar perto? Queremos copiá-lo? Queremos fazer as mesmas coisas que Ele faz para nos tornarmos o mais parecido possível? Talvez o nosso orgulho não tenha permitido, e talvez é momento de a gente repensar. Então, o convite que eu faço para mim e para você é que a gente se torne igual criança, que a gente tenha esse prazer de falar bastante e muito com o nosso Deus, que a gente tenha o prazer de estar perto, de estar junto, de estar com Ele, de viver na presença dEle, porque isso é muito, muito bom e muito prazeroso. E se você talvez cresceu, está adulto, baixa sua bolinha, quebra o seu orgulho, para que o bom pastor, por amor de você, não tenha que quebrar as suas pernas, para te ensinar a ser dependente dele. Pense nisso. Deus abençoe você.